Olá a todos, bem-vindos a esta palestra intitulada Espectrometria Atômica para a Determinação Multielementar em Matrizes Ambientais. Eu sou Rodrigo Galazzi, trabalho como especialista de produtos e aplicações na Analytic Ena aqui para a América Latina. Essa palestra está sendo promovida pela DP Union, que é uma das distribuidoras da Analytic Ena aqui para o Brasil, e desde já agradecemos a sua participação. Bom, falando sobre o meio ambiente, é de conhecimento geral que as ações antrópicas resultam em diversos impactos ambientais, dentre eles a poluição e destruição dos recursos naturais, que consequentemente podem causar uma redução de indivíduos ou até mesmo a extinção de espécies. Nesse sentido, as técnicas analíticas instrumentais permitem monitorar as diferentes matrizes ambientais, dentre elas as águas, sedimentos, ar, entre outros, para entender, de fato, como as ações antrópicas estão alterando as condições do meio ambiente. Existem inúmeros desafios em análise ambiental, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de métodos para a análise das variadas matrizes existentes, dentre elas águas ambientais, efluentes industriais de esgoto municipal, matrizes sólidas como solos e lama ou lodo. Os principais usuários que trabalham com análise ambiental são os laboratórios industriais de controle de qualidade, laboratórios de contrato comercial, assim como instituições e autoridades públicas. Alguns requerimentos são importantes para a análise ambiental, tais como o custo por amostra, a frequência analítica, ou seja, o número de amostras analisadas por dia, que é afetado pelo grau de automação da análise, e, finalmente, a robustez do método e da técnica instrumental considerada para garantir a obtenção de resultados adequados e confiáveis. Dentre os diversos parâmetros em análise ambiental, eu gostaria de destacar aqueles relativos à determinação elementar, sendo que a determinação de elementos majoritários, minoritários e traços compreende boa parcela da análise ambiental em diferentes matrizes, dentre elas as águas ambientais, solos, sedimentos e ar. Além da determinação elementar total, em alguns casos existe a necessidade de um estudo de especiação para determinar diferentes espécies ou mesmo avaliar variações na razão isotópica em uma determinada matriz. Nesse cenário, fica evidente que a determinação elementar em suas distintas formas contribui significativamente para monitorar a qualidade das matrizes ambientais e fornecer informação quanto à avaliação de risco ambiental. A Analytic Ena possui variadas soluções para análise ambiental, que vão desde a tecnologia para TOC AOX, passando pela absorção molecular no ultravioleta visível, até técnicas de espectrometria atômica e de massas, voltadas para a determinação elementar. Na palestra de hoje, vamos focar nas técnicas que possibilitam a determinação multielementar em matrizes ambientais, dentre elas a espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, a técnica de CP óptico e a técnica de CP massas. Começando pela técnica de absorção atômica, então, por que considerar essa técnica para a determinação elementar? A técnica de absorção atômica é simples, robusta e de baixo custo, sendo possível aí a determinação de quase 70 elementos da tabela periódica, o que a torna indicada para a rotina. A faixa de trabalho é dependente do tipo de atomização considerada, então, usualmente, em atomização com chama, trabalha-se com uma faixa que vai de ppm até porcentagem, enquanto que com a atomização eletrotérmica, por exemplo, usando forno de grafite, trabalha-se com uma faixa que vai aí de sub-ppb, ppb até ppm. O princípio dessa técnica consiste na absorção da radiação eletromagnética por átomos no estado fundamental gasoso. Uma limitação importante da absorção atômica, nesse caso a convencional, seria a frequência analítica para a determinação de uma quantidade considerável de elementos em um número elevado de amostras, uma vez que a técnica de absorção atômica convencional é uma técnica
monoelementar. Nesse sentido, a técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, representada pela série Contra, foi desenvolvida para ampliar as potencialidades da técnica de absorção atômica convencional, assim como para superar a sua principal limitação, ou seja, baixa frequência analítica para a determinação de um número significativo de elementos em elevada quantidade de amostra, uma vez que a técnica de absorção atômica convencional ela é monoelementar. De fato, devido às propriedades únicas do Contra, a sua proposta é combinar vantagens da técnica de absorção atômica, dentre elas simplicidade e custo, poucas interferências e robustez, com as vantagens da técnica de ICP óptico, tais como rapidez, flexibilidade e maior informação. Atualmente, a Analytic N está comercializando a série Contra 800, onde o objetivo é combinar 3 instrumentos em uma única plataforma. Há um instrumento Contra 800F, que é dedicado à atomização com chama, para trabalhar com uma faixa de concentração de miligrama por litro até porcentagem. Temos como opcional a adição de um amostrador automático, incluindo um amostrador automático com diluição inteligente. Também é possível acoplar um sistema de geração de hidretos, que pode ser tanto em fluxo quanto em batelada, para a determinação de elementos formadores de hidretos com concentrações ainda mais baixas. Temos a série Contra 800D, que é um equipamento com atomização dual, ou seja, atomização com chama e por forno de grafite, para trabalhar com faixa de concentração mais ampla, desde nanograma por litro até porcentagem. Também é possível adicionar como opcional para o modo de atomização com chama um amostrador automático, enquanto que para a técnica de forno de grafite, o amostrador automático já está incluso. Também é possível adicionar sistema de geração de hidretos. Eu destaco aqui que o amostrador dual ele é rotacional, ou seja, é um equipamento bastante compacto. Temos, por fim, a série de equipamentos Contra 800G, essa dedicada para atomização com forno de grafite, para trabalhar com faixa de concentração de nanograma por litro até micrograma por litro. O amostrador automático já está incluso. É possível também adicionar como opcional sistema para geração de hidretos, tanto em fluxo quanto em batelada, por meio do sistema Hydrea. Tanto para o instrumento dual quanto para o instrumento da série 800G, também é possível adicionar como opcional na configuração o amostrador direto de sólidos, que pode ser inclusive um amostrador SSA 600, que é completamente automatizado e possibilita até 84 posições. Entrando agora, de fato, no mérito de métodos de determinação multielementar, eu gostaria de apresentar esse estudo publicado na Atalanta por Cárdenas, Valdívia e colaboradores. Este trabalho se refere à determinação simultânea de vanádio, níquel, ferro e galho em amostras de cinzas de combustível ou fuligem. A determinação simultânea por forno de grafite só é possível por meio do Contra, uma vez que este possui uma fonte contínua e uma ótica de alta resolução em conjunto com um detector do tipo CCD. Além disso, foi usada a amostragem direta de sólidos, um acessório exclusivo da Analytic N, que permite a análise direta de amostras sem qualquer etapa de preparo. A análise de fuligem se justifica, pois em caso de disposição inadequada, a fuligem pode se tornar um problema ambiental, resultando na poluição por elementos tóxicos. Para a determinação simultânea desses 4 elementos pela técnica de forno de grafite, é necessário usar um programa de aquecimento que seja ótimo para todos os analitos, como o mostrado na tabela 1. Após um estudo de compatibilidade entre os padrões de calibração e a matriz sólida das amostras, a calibração para a posterior determinação simultânea por forno de grafite foi realizada por meio de padrões aquosos,
Como pode ser observado pelas figuras, o perfil de atomização dos padrões aquosos são similares ao perfil de atomização dos elementos para as amostras sólidas, demonstrando que a estratégia adotada pode sim ser analiticamente considerada para a determinação simultânea de vanádio, níquel, ferro e galho nas amostras de fuligem. A exatidão dos resultados foi checada a partir da análise de amostras de fuligem previamente preparadas, onde a determinação dos analitos foi realizada com a técnica de CP-ótico, que seria a técnica indicada para essa tarefa. Uma concordância de 88% foi obtida entre as distintas estratégias, demonstrando a exatidão do método proposto de análise direta de sólidos para a determinação simultânea de vanádio, níquel, ferro e galho por forno de grafite, reitero, somente possível através do contra. Adicionalmente, valores de desvio padrão relativo inferiores a 10% foram obtidos, o que é bastante interessante para técnicas baseadas em análise direta de sólidos. Os autores concluem, então, que a estratégia proposta apresenta inúmeras vantagens, dentre elas a ausência da etapa de preparo de amostra, que resulta em um método rápido e que tem um apelo aí para a química verde, uma vez que não é necessário o uso de reagentes para o preparo das amostras. Esse fator tem uma contribuição direta para a redução do custo da análise. Por fim, segundo os autores, o método proposto se mostra adequado para a rotina e monitoramento da poluição a partir da fuligem. O próximo trabalho que eu trouxe é justamente falando sobre a aplicação do contra, fazendo uso agora da atomização com chama. Nesse estudo, o contra foi considerado para a determinação multielementar de 10 elementos das terras raras em amostras de águas superficiais em uma grande região mineira localizada no Rio Grande do Sul. Os elementos das terras raras são importantes para a fabricação de materiais e avanços tecnológicos, porém, há uma preocupação quanto à toxicidade desses elementos para os humanos e o meio ambiente. Em termos de método, basicamente as amostras foram acidificadas e, posteriormente, filtradas para a remoção do material particulado. Nesse estudo, a válvula SF-S6, que impede a entrada de ar no nebulizador entre as amostras analisadas, foi usada para aumentar a robustez e a qualidade dos resultados analíticos, bem como para reduzir o consumo de amostra. Esse é um acessório que é exclusivo da Analytchiana. Assim como o scrapper, que é destacado também pelos autores, para a automatização da remoção da fuligem, uma vez que uma chama de acetileno e óxido nitroso é requerida para a atomização dos elementos das terras raras que são refratários. Esse acessório, além de uma maior segurança de operação, garante a obtenção de resultados mais precisos. De fato, a característica de determinação multielementar do contra foi muito bem explorada nesse estudo. Algumas figuras de método podem ser observadas na tabela 4, bem como a ampla faixa de calibração para cada um dos elementos das terras raras. Na tabela 5, são apresentados resultados para análise de 3 amostras, onde concentrações variadas desses elementos foram encontradas. Adicionalmente, e como mostrado na figura 2, mesmo mediante a presença esperada de diversos elementos para uma matriz aquosa, a determinação dos analitos foi realizada livre de interferência espectral, graças à alta resolução do contra. Os autores também destacam que a característica multielementar do contra, juntamente com o uso da válvula SF-S6, permitiu a determinação dos 10 elementos das terras raras em triplicata com apenas 15 ml de amostra. Além disso, melhores limites de detecção e recuperações foram obtidos em comparação com a técnica de absorção atômica convencional. Um último comentário sobre esse artigo é pertinente, onde ainda por meio da tabela 4, observa-se que a faixa de calibração para os elementos é bastante extensa, pois é um requerimento para análise de amostras as quais a concentração dos analitos é bastante diversa.
Tal faixa extensa de calibração não é possível para a técnica de absorção atômica convencional. Então, como que isso é possível no contra? Isso só é possível devido ao modo dinâmico, onde por meio da avaliação lateral dos pixels, pode-se ampliar a faixa dinâmica de concentração esperada para a técnica de absorção atômica. Dessa forma, para muitas aplicações onde os níveis dos elementos são variados, como essa anteriormente apresentada, é possível determinar todos os analitos empregando apenas um fator de diluição para as amostras, reduzindo assim o tempo de preparo ou adequação para as mesmas. Como pode ser observado nesse exemplo, é possível trabalhar com uma faixa de calibração linear para o sódio de 5 até 80 mg por litro e para o zinco de 5 até 100 mg por litro, ou seja, faixas de trabalho muito mais extensas do que aquelas observadas para a absorção atômica convencional. Além dos benefícios apresentados acerca do uso do modo dinâmico, as aplicações aqui apresentadas para as amostras ambientais só foram possíveis devido às características distintas presentes no contra, dentre elas uma única lâmpada com emissão contínua para todos os elementos e uma ótica de alta resolução espectral para análise livre de interferências. Ambas as características combinadas, juntamente com um detector do tipo CCD, tornam o contra um espectrômetro de absorção atômica verdadeiramente multielementar. Para o modelo dual, a troca entre os modos de atomização é automática. Além disso, é possível a correção de eventos descontínuos, assim como corrigir matematicamente interferências espectrais provenientes da análise de amostras com matrizes complexas. Por fim, no contra é possível determinar elementos não metais por meio da absorção molecular. Dentre as principais características do contra previamente mencionadas, eu gostaria de destacar duas. A primeira é a fonte contínua, com faixa de comprimento de onda de 185 até 900 nanômetros, que compreende a região de interesse para a espectrometria atômica, sendo possível, por exemplo, utilizar linhas alternativas de forma sequencial para ampliar a faixa de trabalho para um conjunto de elementos. Além disso, como pode ser observado na figura, essa lâmpada de arco curto de xenônio, que substitui todas as lâmpadas individuais específicas para cada elemento, possui alta energia com ganho de intensidade de cerca de 1 ou 2 vezes maior do que as lâmpadas individuais de emissão em linha, resultando para o contra em melhores limites de detecção do que a técnica de absorção atômica convencional. A segunda característica que eu gostaria de destacar é o banco óptico de alta resolução do contra em conjunto com um detector de estado sólido, do tipo CCD. Ambos, combinados com a fonte contínua previamente apresentada, resultam na obtenção de maior informação espectral por meio de espectros bi- e tridimensionais de alta definição, que fornecem informação da linha analítica e das vizinhanças, permitindo a correção simultânea do sinal de fundo e uma análise livre de interferência. Além disso, o detector CCD possibilita a avaliação múltipla de pixels para realizar a determinação multielementar sequencial, ou em alguns casos, até simultânea, e também possibilita a avaliação lateral dos pixels para a ampliação da faixa de calibração por meio do modo dinâmico já mencionado. A característica multielementar do contra possui, de fato, um impacto positivo na frequência analítica frente à técnica de absorção atômica convencional, principalmente quando se refere à determinação de um maior número de elementos em uma quantidade significativa de amostras. Considerando o mesmo tempo de delay e limpeza para ambas as técnicas, como mostrado aqui nesse esquema, é importante destacar que, embora o tempo de aquisição por elemento seja o mesmo, o contra tem um tempo adicional de 10 segundos por elemento para a troca de posição dos espelhos ópticos e ajuste das condições ótimas de chama. Porém, com um único tempo de delay e limpeza, o contra realiza a medida para todos os elementos a serem determinados, enquanto que a técnica de absorção atômica convencional requer um tempo de delay e de limpeza para cada elemento a ser determinado.
Em uma rotina de trabalho para a determinação de 8 elementos em 60 amostras, por exemplo, tem-se uma estimativa de cerca de 5 horas e meia de análise para a absorção atômica convencional, enquanto que para o contra, um menor tempo, cerca de 3 horas, é necessário para analisar todas essas amostras. Esse tempo reduzido de análise observado para o contra resulta também em um menor consumo de amostra, reagentes e gases, o que reduz ao final o custo total da análise. Por isso, o contra é extremamente indicado para aplicações que representam uma limitação da técnica de absorção atômica convencional, ou seja, demandas voltadas para a determinação de muitos elementos em um número elevado de amostras. Eu gostaria agora de direcionar essa palestra para a análise de águas, que é a mais importante substância química e matriz ambiental. Falando da análise de águas, os principais desafios estão na implementação de testes confiáveis para a detecção dos distintos contaminantes presentes em águas ambientais, de acordo, claro, com as regulamentações. No caso das águas de superfície potável, o principal desafio reside em determinações com baixos limites de detecção, requerendo alta estabilidade de medidas de longo prazo. A solução para tais desafios pode ser alcançada por meio de uma instrumentação customizada para atender os requisitos legais para vários parâmetros químicos e biológicos. Nesse sentido, a Analytics oferece métodos específicos para cada cliente e métodos padrões de análise em conformidade com as respectivas normativas, permitindo o monitoramento de águas de superfície, a análise de qualidade da água bruta e encanada a partir de companhias de serviços públicos. Em termos de parâmetros em análise de águas ambientais, eu gostaria de destacar aqueles relativos à determinação elementar. Existem diversas normativas, dentre elas as US EPA 200.7, 200.8, ISO e aqui no Brasil a CONAMA 357, que regulamentam os níveis toleráveis dos elementos nas matrizes aquáticas. Sendo assim, é necessária a determinação de elementos majoritários, minoritários e traços, bem como estudos de especiação e razão isotópica para monitorar a qualidade das águas ambientais, bem como avaliar possíveis impactos ambientais. Os parâmetros relativos à análise elementar, dentre eles TOC, TNB, AOX, EOX, determinação de fosfato, nitrato e nitrito, entre outros, também são muito importantes para estabelecer a qualidade das águas ambientais, porém não serão mencionados na palestra de hoje. Falando da determinação elementar, uma vez que muitas normas exigem a determinação de um número elevado de elementos e em distintas concentrações, as técnicas de CP, por suas características, vêm sendo amplamente consideradas para análise de águas ambientais. A espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado, CP ótico, é uma técnica de determinação multielementar rápida e robusta e bastante abrangente, uma vez que mais de 70 elementos das classes dos metais, semimetais e não metais podem ser determinados por essa técnica. O princípio dessa técnica é baseado na emissão da radiação eletromagnética. A técnica de CP ótico apresenta uma ampla faixa de concentração que, juntamente com uma considerável tolerância à elevada carga de matriz, a torna uma técnica versátil, sendo considerada para diversos campos de aplicação. A determinação multielementar pode ser de dois tipos, sequencial ou simultânea. As interferências espectrais ocorrem devido à sobreposição das linhas atômicas, mas a alta resolução desempenha um papel importante para o gerenciamento das interferências. Em termos de tecnologia de CP ótico, a Analytics possui a série de equipamentos PlasmaQuant 9100, onde o seu nome representa uma continuação da tecnologia da Carl Zeiss, referência em componentes óticos. Dentre as características distintas do PlasmaQuant 9100 estão seu projeto de construção, uma tocha vertical juntamente com um gerador de alta frequência e bobina de 4 voltas, que confere a maior sensibilidade e robustez de plasma do mercado,
garantindo resultados confiáveis mesmo para amostras difíceis. Conta também com uma ótica de alta resolução, a maior do mercado, para uma análise livre de interferências que, somada com a maior sensibilidade, reflete nos menores limites de detecção do mercado. Além disso, o Plasma Quant 9100 conta com um sistema de vista dupla ampliado, que cobre todos os gaps de concentração entre as vistas convencionais e expande a faixa de concentração esperada para a técnica de CP óptico. Todas essas características garantem uma análise multielementar competitiva e com a mais alta performance, como será apresentado a seguir. Nesse exemplo de aplicação, o Plasma Quant 9100 foi considerado para a determinação multielementar em amostras de água. Dentre os requerimentos para análise de água, está a necessidade de determinação de elementos minoritários, na ordem de ppb, e majoritários, em nível ppm. Existem diversas normas, tais como as US EPAs, ISO, CONAMA, dentre outras, que estabelecem os limites para cada elemento. Nesse sentido, a legislação alemã para água potável é uma das mais rígidas do mundo, uma vez que requer baixos limites de detecção para os elementos tóxicos, incluindo o urânio. Para a análise das amostras de água, após o preparo dos padrões e acidificação das amostras, procedeu-se com a análise das mesmas nas condições descritas na tabela. Esse slide com a faixa de calibração para todos os elementos reforça uma das principais características do Plasma Quant 9100. A alta sensibilidade, que juntamente com o baixo ruído devido à alta resolução, permite trabalhar com faixas de calibração que vão desde baixo ppb, como pode ser observado inclusive para os elementos tóxicos, dentre eles arsênio, níquel, antimônio, cádmio, chumbo, crômio, mercúrio, entre outros, até concentrações de miligrama por litro para a determinação dos elementos majoritários. A alta sensibilidade se deve à maior zona analítica do Plasma Quant 9100, que é o resultado de uma bobina de radiofrequência com 4 voltas. Além disso, por possuir uma geometria vertical de plasma combinada com um gerador de radiofrequência de alta frequência, o Plasma Quant 9100 conta com o plasma mais robusto do mercado e com menor tempo de estabilização, que é alcançado com apenas 15 minutos. Com uma potência de saída ajustável desde 700 até 1.700 watts, a maior do mercado, o Plasma Quant 9100 apresenta condições de plasma ideais para todos os elementos e para qualquer tipo de amostra, sendo um equipamento indicado para os mais difíceis desafios analíticos. Voltando à nota de aplicação, previamente à análise das amostras, o método foi validado por meio da análise de 3 materiais de referência de água. Os resultados das tabelas comprovam a exatidão do método, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas nas respectivas cartas de certificação, refletindo assim em valores quantitativos de recuperação. Após a validação do método, procedeu-se com a análise de água engarrafada e da torneira. Limites de detecção do método da ordem de sub-ppb, em sua maioria, foram alcançados para os elementos determinados, corroborando que o Plasma Quant 9100 apresenta os menores limites de detecção do mercado dentre os equipamentos de CP óptico. Além dos resultados anteriores, que estão em conformidade com as principais normativas internacionais, testes adicionais foram realizados para atender à legislação alemã, que, como mencionei anteriormente, é uma das mais rígidas do mundo. Dentre os requerimentos mostrados na tabela à esquerda, está a necessidade de realizar medidas com exatidão e precisão em concentrações limites estabelecidas, que estão em baixo ppb para os elementos tóxicos. Também é necessário atingir os respectivos limites de detecção requeridos. Como pode ser observado nessa mesma tabela, todos esses requerimentos foram atendidos pelo Plasma Quant 9100. Outros testes também foram realizados, dentre eles o de estabilidade de longo prazo, que apresentou valores de desvio padrão relativo médio inferior a 1,2%, precisão intradia e interdia
para os elementos tóxicos revelou a alta precisão das medidas a partir do plasma quant 9100. Por fim, a alta resolução, em caso de uma matriz complexa, pode contribuir para a determinação de alguns elementos livre de interferência. De acordo com os resultados apresentados, o plasma quant 9100 é capaz de trabalhar em conformidade com os requerimentos das normativas internacionais, incluindo a alemã, demonstrando o seu alto desempenho para análise de águas. Em suma, a combinação das características exclusivas do plasma quant 9100, dentre elas geometria vertical de plasma, gerador de radiofrequência de alta frequência com uma bobina de radiofrequência de 4 voltas, uma ótica de alta resolução e um sistema de dupla vista ampliado, refletem na maior sensibilidade, resolução e precisão do mercado, e também vai permitir uma maior faixa de aplicações também devido à sua estabilidade excepcional de plasma, que é a maior estabilidade de plasma do mercado. Agora, eu gostaria de apresentar outra técnica de CP, neste caso a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado à técnica de CP massas, representada pela série de equipamentos Plasma Quant MS. A técnica de CP massas representa o estado da arte das técnicas de determinação elementar, pois possibilita a determinação de mais de 70 elementos da tabela periódica com uma ampla faixa dinâmica, atingindo também baixos limites de detecção da ordem aí de baixo ppb e ppt para muitos elementos. É uma técnica multielementar muito rápida, que permite alta frequência analítica e alta precisão para medidas quantitativas, o que a torna ideal para a rotina. Essa técnica ainda permite análises semi-quantitativas e análise isotópica por meio da razão e diluição isotópica. Nessa nota de aplicação, o Plasma Quant MS foi usado para análise de água potável, visando atender os requerimentos da US EPA 200.8. Dentre os desafios para esse tipo de análise, destacam-se a necessidade de determinação de 21 elementos, mais 4 para padrões internos, nesse caso, baixos limites de detecção com ampla faixa dinâmica para a determinação de elementos minoritários e majoritários, e uma alta frequência analítica devido à elevada quantidade de amostras para serem analisadas em rotina. Anteriormente à análise, as amostras foram diluídas 2 vezes e as condições instrumentais podem ser observadas na tabela mostrada, com destaque para o consumo total de argônio inferior a 11,5 litros por minuto. As análises foram realizadas usando o sistema ESI OneFast para aumentar a frequência analítica, permitindo uma rotina de análise mais rápida. Em termos de resultados, o método foi validado por meio da análise de 2 materiais de referência de água, como pode ser observado na tabela. Os valores comprovam a exatidão dos resultados, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas nas respectivas cartas de certificação, refletindo em valores quantitativos de recuperação. As figuras à esquerda demonstram graficamente que a exatidão e precisão dos resultados obtidos a partir dos materiais de referência e também da adição de analito estão em conformidade com a US EPA 200.8. Para a amostra de água, a concentração dos elementos determinados variou de baixo ppb até ppb, com limites de quantificação da ordem de ppt. Testes adicionais foram realizados, sendo o primeiro um teste de robustez para avaliar a estabilidade dos resultados durante 7 horas de análise. Valores de recuperação médios próximos a 100% foram obtidos, demonstrando conformidade com os requerimentos da US EPA. O outro teste realizado foi feito buscando uma maior frequência analítica sem o comprometimento da precisão das medidas. Para isso, alguns parâmetros de aquisição importantes para a manutenção da precisão das medidas foram reduzidos, a fim de diminuir o tempo de análise por amostra. De acordo com os resultados, foi possível aumentar a frequência analítica de 60 para 80 amostras por hora, sem comprometer significativamente a precisão dos resultados, que seguem em conformidade com a normativa.
como é possível então essa estratégia para aumentar a frequência analítica sem comprometer a precisão das medidas. Isso foi possível pois a sensibilidade desempenha um papel fundamental na performance analítica de um instrumento de CP-massas, de modo que um equipamento com alta sensibilidade como o Plasma Quant MS pode reduzir alguns parâmetros de aquisição importantes, tais como o número de scans por réplica ou dwell time, para diminuir o tempo total de uma medida por amostra, ou seja, aumentar a velocidade de aquisição em até 6 vezes quando comparado com equipamentos de sensibilidade normal, sem comprometer a precisão dos resultados. A alta sensibilidade do Plasma Quant MS permite a análise de mais de 80 amostras por hora com desvio padrão relativo médio de 2,2%, como demonstrado pelos resultados do slide anterior. A alta sensibilidade, a maior do mercado, da série Plasma Quant MS se deve principalmente à presença da ótica iônica Reflex Ion, também uma patente da Analytic Iena, que consiste de um espelho refletor de íons com controle tridimensional do ponto focal. Tal fato é confirmado por um experimento de fluorescência laser, onde o perfil esférico obtido comprova a focalização dos íons sem aberrações até a entrada do quadro polo. Nesse projeto de ótica iônica em 90 graus, os fótons e partículas neutras que são problemáticos para a técnica de CP-massas passam através do espelho iônico. O transporte de íons com eficiência superior por parte do espelho refletor garante um ganho de sensibilidade médio de até 10 vezes em comparação com outros equipamentos do mercado. Além disso, como não há contato físico de superfície entre o espelho refletor e o feixe iônico, esse item é livre de contaminação e manutenção, com o benefício de apresentar alta estabilidade de sinal para qualquer tipo de amostra ou matriz. Com relação à análise de água do mar, além da variada faixa de concentração dos elementos a serem determinados, o desafio está em analisar uma amostra que apresenta uma matriz carregada, ou seja, com elevado teor de sólidos dissolvidos. A diluição das amostras pode solucionar em parte esse problema, porém nem sempre essa opção é considerada, pois requer que o instrumento utilizado apresente baixos limites de quantificação. Uma outra estratégia que pode ser considerada é a diluição do aerossol, que permite a diluição simples e automática das amostras. Porém, essa última alternativa resulta em consumo adicional de argônio, o que pode aumentar o custo da análise. Devido à elevada sensibilidade do Plasma Quant MS e este apresentar baixos limites de quantificação, optou-se pela diluição de 10 vezes das amostras e as análises foram realizadas nas condições mostradas na tabela, com um destaque para o baixo consumo total de argônio, de aproximadamente 13 litros por minuto, mesmo para uma amostra difícil. Em termos de resultados, o método foi validado por meio da análise de um material de referência de água do mar, como pode ser observado na tabela. Os valores comprovam a exatidão dos resultados, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas na carta de certificação, refletindo em valores quantitativos de recuperação. Adicionalmente, foi realizado um teste de estabilidade a partir da estratégia de adição de analito em uma amostra de água do mar. Após 5 horas de análise, recuperações entre 83% e 112% foram observadas, demonstrando a robustez de operação do Plasma Quant MS. Além de possuir o plasma mais robusto do mercado, essa robustez de operação e alta estabilidade do Plasma Quant MS também se deve à sua interface patenteada. Interfaces típicas de equipamentos de CP-massas possuem bombeamento unilateral que apresenta uma eficiência limitada. Tal fato, juntamente com uma menor distância de separação entre o cone amostrador e skimmer, resulta em maior deposição de material. Por outro lado, a interface do Plasma Quant MS apresenta bombeamento bilateral em conjunto com uma maior distância de separação entre os cones, resultando em uma menor deposição de material em comparação com a interface típica. De fato,
Um teste de robustez foi realizado por meio da introdução direta de água do mar pura durante 3 dias, sem interrupção. Além do plasma se manter acendido, ao final dos 3 dias, não foi observado qualquer entupimento ou bloqueio dos cones, comprovando a elevada robustez da interface patenteada da Analytic Enna. Além de atuar como uma interface, ou seja, na extração dos íons a partir do plasma até o espectrômetro de massas, a célula de reação e colisão do plasma quant MS é integrada com a interface. Os gases de reação e colisão são introduzidos até a entrada do skimmer cone, que é uma zona de pequeno volume. Isso resulta em uma pressão elevada, que favorece mais colisões entre os gases e as espécies interferentes. Com a nossa tecnologia patenteada, ocorre a remoção eficiente e rápida das interferências espectrais, com o benefício da remoção das interferências antes da entrada na região de alto vácuo do equipamento. Dessa forma, os produtos indesejados não entram no espectrômetro de massas. Adicionalmente, com a nossa tecnologia, a troca entre os modos de aquisição na ausência de gás ou com distintos gases ocorre de forma muito rápida, em apenas 5 segundos. Além disso, por remover as interferências na interface, o plasma quant MS possui requerimento de qualidade de gás reduzido, não sendo necessário o uso de gases com pureza 5.0 e filtro, como em equipamentos que fazem o uso de uma célula localizada na região de alto vácuo. Inclusive, o nosso equipamento é compatível com o uso de gerador de hidrogênio, que representa uma redução do custo de análise em médio e longo prazo. Uma outra vantagem da nossa tecnologia é que não há necessidade de consumíveis e manutenção adicionais que são típicos de célula de colisão e reação localizadas na região de alto vácuo. Por fim, o plasma quant MS conta com a tecnologia Boost, que consiste na aplicação de uma voltagem positiva na entrada do skimmer cone para reacelerar os íons até a entrada do espectrômetro de massas, resultando em maior sensibilidade e menores limites de detecção para modos com gás de reação ou colisão. A última nota de aplicação dessa palestra é sobre a determinação de mercúrio em nível ultratraço em águas ambientais. A determinação da concentração de mercúrio em matrizes ambientais, tais como as águas ambientais, é muito importante para a avaliação de risco ambiental. Dessa forma, é necessário o uso de técnicas que permitam a determinação de mercúrio em nível ultratraço, ou seja, nanogramas por litro, pois as novas legislações requerem baixos limites de quantificação, como os mostrados na tabela 1. Por isso, a faixa de calibração, nessa nota de aplicação, compreendeu de concentrações entre 10 e 1000 nanogramas por litro. As condições instrumentais do plasma quant MS podem ser observadas na tabela 2, com destaque para o consumo de argônio de apenas 11 litros por minuto. Como é possível um baixo consumo de argônio fazendo uso de uma tocha convencional? Isso só é possível devido ao novo sistema de plasma patenteado da Analytic Enna, que conta com um gerador de radiofrequência de estado sólido com livre variação de potência, desde 300 até 1.600 watts, a maior faixa de potência do mercado, que garante um elevado desempenho de plasma, incluindo para trabalhar com plasma frio, por exemplo, para a determinação de alguns elementos facilmente ionizáveis. O baixo consumo de argônio, que pode chegar a até 50% de economia, se deve principalmente à maior eficiência de transferência de energia por indução da bobina para o plasma, que apresenta a maior robustez do mercado. Adicionalmente, uma vez que o gerador e a bobina de radiofrequência são aterrados, o plasma do plasma quant MS não apresenta problemas de descarga secundária e, por isso, dispensa a necessidade do uso de um escudo aterrado entre a bobina e o plasma. Retornando à nota de aplicação, o método de análise foi validado para a determinação de mercúrio em amostras de águas ambientais, uma vez que as concentrações encontradas foram similares àquelas esperadas para as amostras, refletindo em valores quantitativos de recuperação. Foi realizada também a validação do limite de quantificação a partir da análise de uma amostra de água
ao longo de 5 dias, conforme especificado por uma norma francesa. A figura mostra que a variação dos valores para o limite de quantificação está em conformidade com os requerimentos dessa normativa, demonstrando, assim, a qualidade dos resultados obtidos pelo Plasma Quant MS. As características distintas do Plasma Quant MS têm um papel crucial para as aplicações voltadas à análise ambiental. Tais características são exclusivas principalmente devido à presença de inúmeras patentes nesse instrumento, dentre elas um ecoplasma padrão de operação, que pode representar até 50% de economia em argônio, que representa o maior custo de uma análise por ICP, célula de colisão e reação integrada com a interface, que garante uma remoção rápida e eficiente das espécies interferentes antes de ingressar na região de alto vácuo do equipamento, espelho iônico para reflexão com controle tridimensional do feixe iônico e separação dos fótons de espécies neutras, quadrupolo de alta definição com a maior velocidade de varredura do mercado e um detector completamente digital que atinge 11 ordens de resposta e que dispensa a eletrônica analógica instável. A combinação das tecnologias patenteadas no Plasma Quant MS resultam na maior sensibilidade e no mais baixo custo operacional do mercado. De fato, a alta performance do Plasma Quant MS pode ser constatada nesse quadro comparativo com algumas figuras de mérito dos instrumentos de ICP massas presentes no mercado. Essas informações estarão disponíveis no próximo livro sobre ICP massas do professor Akbar Montazer. Nessa compilação, é evidenciado que as características exclusivas do Plasma Quant MS resultam na maior velocidade de varredura e o menor consumo de argônio do mercado. Ambas essas vantagens são acompanhadas da maior sensibilidade, com os benefícios de melhores limites de detecção e análises mais rápidas entre os equipamentos de CPMS do mercado. Para informações adicionais sobre essa palestra ou sobre o portfólio de equipamentos e as soluções da Analytic Enna, por favor, entrar em contato conosco ou com a DP Union, que é uma das distribuidoras da Analytic Enna aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e participação nessa palestra. Muito obrigado.